A graça e a paz, igreja. Amém. Todo mundo bem? Amém. Aleluias. Tá mais ou menos, bispa? Aleluias. O Senhor é maravilhoso. A gente acabou de contemplar o tamanho do amor dele. E faz muito sentido com a palavra que eu recebi no início do culto. Está escrito em Jó 26:14, e isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele agora. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Quem pode compreender a grandeza do Senhor? Ninguém. E eu queria pedir para que vocês abrissem a Bíblia no livro de Mateus, amém? Mateus 17. Daí, abrindo o livro de Mateus, vocês vão deixar também marcados para abrir daqui a pouquinho o livro de Apocalipse, capítulo 1, e o livro de Isaías, capítulo 6, amém? Glória a Deus. Vocês estão aqui, né, igreja? Amém, aleluias. Para não tomar tempo, eu vou ler o livro de Mateus. Mateus, capítulo 17, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me agrado, a ele ouve. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, e tomados de grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Amém? Vamos para o livro de Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 9, está escrito: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve num livro e envia a 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfaso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros de ouro, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã, brancos como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na força. Quando vi, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Amém? Agora, por último, vamos para o livro de Isaías. Isaías, capítulo 6. Eu vou lendo para a gente não perder tempo.
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram ao Rei dos Reis. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado foi o teu pecado. Amém? Senhor, essa é a palavra. É nessa palavra, Pai, que nós queremos ser ministrados esta noite. E eu quero infinitamente te agradecer, porque o Senhor me ministrou primeiro através dela. E que nesse momento, Deus, a minha carne ela venha diminuir, para que só haja o Senhor em mim. E que as pessoas não vejam em mim potencial, mas que enxerguem no Senhor tudo aquilo que elas precisem. Em nome de Jesus, amém. Bom, o Senhor ministra ao meu coração com essas palavras, no sentido de que existe algo em comum entre elas. Nós lemos o Antigo e o Novo Testamento, e existe algo muito em comum entre elas. As 3 palavras falam da glória e da santidade do Senhor. E nas 3 palavras, as pessoas que contemplavam a glória e a santidade do Senhor se prostraram, eles se renderam, porque era algo tão profundo, tão grande, que eles não tinham como continuar em pé. E aí o Senhor me confronta na maneira, por que quando a presença do Senhor está aqui, eu não me prostro? Por que eu não sinto? Por que eu não faço como esses homens fizeram? O que tem de errado em mim? E aí eu comecei a refletir de uma maneira que nas últimas semanas o Senhor foi falando comigo e confirmando essa reflexão. Eu tenho feito as coisas do Senhor de qualquer jeito. Eu não tenho respeitado a santidade do Senhor. E quando eu me disponho a fazer alguma coisa para Ele, eu tenho sido leviano. E aí o Senhor começou a ministrar. É aí que está o problema. Porque o Senhor é santo. E a gente tem que entender quem Ele é. A gente não pode chegar na presença santa de Deus e fazer tudo de qualquer jeito. E o pior ainda é que quando eu venho ao culto, eu vou embora do mesmo jeito. E as pessoas perguntam para mim: como foi o culto? Foi bom, foi normal, foi o culto. Isso está estranho, tem alguma coisa errada. E eu fui orando e o Senhor foi me mostrando aonde é que está o problema. O problema estava em mim o tempo todo. Porque quando eu estou na presença do Senhor, eu não consigo entregar a Ele o que Ele precisa de fato. Nesses anos de caminhada, eu percebi que é impossível alguém permanecer da mesma forma na presença de Deus. A graça e a glória do Senhor é tão profunda que ela nos transforma. E não é natural a gente sair da presença de Deus da forma que a gente chegou. É impossível estarmos na presença e sermos iguais. E quando isso acontece, é sinal de que nós estamos mornos. E Deus, Ele é tão enfático quando Ele fala sobre ser morno, que Ele diz: é melhor que você seja frio, mas não seja morno, porque eu vou vomitar os mornos. Ser morno é você estar, tudo bem, está chovendo para cima ou para baixo, tanto faz. Ser morno é você vir à igreja num culto de domingo, porque você tem que vir à igreja. É você assistir o culto de domingo, porque você quer assistir o culto de domingo. Quantos de nós estamos aqui hoje para cultuar a Deus, de verdade? E quantos de nós viemos ao culto de Deus? Porque existe diferença.
Nesses últimos dias eu venho percebendo que eu nunca cultuei o Senhor de verdade. E vocês, o que acham? Porque cultuar a Deus é realmente estar aqui e entregar a Ele o que Ele merece. É declarar a santidade dEle. É declarar que Ele é santo, é adorar. Mas não, tem gente, inclusive eu, quantas vezes vim na casa do Senhor porque eu precisava ouvir uma palavra. E aí eu me perguntei, eu estou no culto de Deus ou eu estou participando do culto a Deus? E a resposta não foi boa, cara. Eu comecei a entrar num conflito e o Senhor foi abrindo os meus olhos e eu agradeço a Ele por Ele me fazer enxergar e espero que vocês também enxerguem que estar é diferente de ser. Estar no culto não é ser um adorador. Estar no culto é só porque tem um culto acontecendo e eu quero ir lá ver o que está acontecendo. Mas cultuar a Deus de verdade é abrir o coração, é sermos fiéis a Deus aqui em cima quando estamos ministrando ou aí embaixo quando estamos cultuando. É entregar a Ele aquilo que Ele merece, que é a nossa adoração. Ontem tivemos uma reunião e eu disse aos jovens, não podemos entregar nada a Deus, porque tudo Ele fez primeiro.